Salve, salve pessoal! Estou aqui para a gente falar um pouco hoje sobre funções oxigenadas, né? Ver todos os detalhes desse grupo de moléculas, dessas moléculas orgânicas que, como o próprio nome diz, possuem oxigênio e te mostrar quais são as variações de nomenclatura, características gerais, dentre outras coisas que a gente tem essas funções aí, tá bom? Vamos lá então, gente, para a gente falar sobre essas funções oxigenadas e entender o que acontece com elas, tá? Deixa eu colocar aqui. Vamos lá. Pronto. Gente, das funções oxigenadas, o que a gente tem para falar? Nós vamos começar falando inicialmente da função álcool, né? O álcool, ou a função álcool, possui como grupo funcional, tá? A hidroxila. Famosa hidroxila que você conhecia lá da inorgânica, lembra das bases de Arrhenius? É a mesma, tá? Mas não é qualquer hidroxila. A sua hidroxila precisa estar ligada em um carbono saturado, tá bom? Ela precisa estar ligada em um carbono que não faça dupla nenhuma, tá bom? Então, um carbono saturado ligado na hidroxila caracteriza minha molécula como sendo um álcool. A título de nomenclatura, que terminação que eu uso? Terminação ol, certo? Olha para essa molécula aqui então. Como é que eu faria o nome dela, né? O nome dela, um carbono, match, não tem dupla intermediário an, terminação ol. Esse aqui, famosíssimo metanol, usado como combustível de alguns carros de Fórmula Indy, né? Também chamado de álcool metílico. Em vermelhinho aqui eu tenho uma nomenclatura usual, tá? Põe a palavra álcool, dá nome no radical que está ligado e põe a terminação ílico. Aqui, etanol, mantendo o padrão, vai ser o que? Álcool etílico, certo? Então, álcool etílico, álcool, nome do radical, ílico. Então, mantendo o mesmo padrão igual o anterior, o etanol usado em bebidas, usado como combustível de carro, um álcool bem famoso aí e bem útil no nosso cotidiano, tá? Agora em tempos de pandemia, por exemplo, certo? Aí eu tenho esse aqui, ó. A partir de 3 carbonos eu preciso começar a numerar, certo? E eu preciso dizer a posição em que está o meu grupo funcional. De onde eu começo a numerar? Começo a numerar deste carbono aqui, para dar menor numeração para o meu grupo funcional. Então ele seria propan, posição do grupo funcional, ol, também chamado de álcool propílico. Aqui teria CH3, CH, CH3, ligado em um OH. Esse aqui seria o propan-2-ol. Mudei a posição da hidroxila, por isso que a partir de 3 carbonos eu preciso começar a numerar. Porque eu posso ter minha hidroxila em posições diferentes, ora no 1, ora no 2. E muda muito dos álcools, sua hidroxila está em posições diferentes. Esse aqui, nome usual, álcool isopropílico. Beleza. E aqui, como é que eu faço nomenclatura de um álcool de cadeia ramificada? Mesma coisa, posição e nome da ramificação e nome da cadeia principal. Minha ramificação aqui está no carbono 2. Meu grupo funcional está no carbono 1. 2-metil-propan-1-ol. Tá? Posição e nome da ramificação aqui no começo, nome da cadeia principal. Aqui, como é que eu faço o nome dessa aqui? Eu mudei a posição da hidroxila. Ó. Repara que desse para esse eu mudei a posição da hidroxila. Então minha hidroxila agora ela foi para o carbono 2, junto com o carbono da ramificação. Então ele fica 2-metil-propan-2-ol, tá? Mudando a posição da hidroxila, um álcool com hidroxila em posição diferente, certo? Esse aqui, ó que curioso, né? Eu disse que a hidroxila tinha que estar ligada em um carbono saturado. Isso não exclui a possibilidade de você ter um álcool com dupla na cadeia. Desde que a dupla não seja no carbono do grupo funcional, não tem problema nenhum, tá? Então esse aqui é o prop2-en-1-ol, certo? Então tá aí, esses são os álcoois
tá? A primeira função oxigenada que a gente trata. Os álcools, eles possuem uma classificação que está relacionada com o carbono em que a hidroxila está ligada. Olha para essa hidroxila aqui no propan-1-ol. Ela está ligada neste carbono que é um carbono primário. Por isso que ele é um álcool primário. Agora essa daqui tem uma hidroxila ligada no carbono o quê? Secundário. Esse carboninho aqui ele é secundário, certo? Então ele é um álcool secundário. Ao passo que esse aqui de baixo, ó, tem a hidroxila ligada em um carboninho que está aqui, ó, que é um carbono terciário, tá? Então, tá aí um álcool terciário para vocês. Classificação e características dos álcoois, beleza? Então tá. Continuando, próxima função, função fenol. Quem são os fenóis? Grupo funcional. Opa, é igual ao anterior? Sim, é igual ao anterior. Mas como é que eu vou diferenciar um do outro então? O fenol tem que ter hidroxila ligada diretamente a um carbono aromático, tá? Então, no álcool a hidroxila tinha que estar ligada em um carbono saturado, aqui ela está ligada em um carbono aromático. Tem terminação? Não, não tem terminação. Os aromáticos eles têm uma nomenclatura toda peculiar, lembra? Como é que eu faço o nome aqui? Então esse aqui seria fenol ou hidroxibenzeno, tá? Aí, as principais variações de nomenclatura de fenóis estão relacionadas com o quê? Estão relacionadas com as nomenclaturas orto-meta e para. Então, como é que eu faria o nome desse aqui? Né? OH, metil. Quando está um do lado do outro, lembra que é posição orto? O 1 vai para a hidroxila e o 2 vai para o metil na numeração? Então, ó, 2-metilfenol ou ortometilfenol também é um outro nome possível. Então não se esqueça daqueles prefixos, daqueles termos orto, meta e para, né? O orto é 1,2 quando está um do lado do outro. O 1 vai para o grupo funcional porque ele tem prioridade para ter menores números. E o 2 vai para o metil, tá? Esse aqui tem um nomezinho usual, ele é chamado de cresol. Pode ser ortocresol se você quiser. Nomenclatura usual de vermelho. Aqui, ó, hidroxila, carbono 1, 2, 3. Posição 1, 3 é posição meta. Então pode ser 3-metilfenol ou, se você quiser, metametilfenol. Esse aqui seria o metacresol, tá? O cresol, tá? Seja o orto ou metopara, é o principal constituinte da creolina, né? Que é um antisséptico muito utilizado para animais, principalmente cavalos, cachorros, tá? Usado como antisséptico aí a creolina. E aí eu posso ter o para, né? Então o para tem a hidroxila como sendo o seu carbono 1, 2, 3, 4. Seu metil caiu na posição 4, então ficou posição 1, 4. Posição 1, 4 eu chamo de para. Então pode ser 4-metilfenol, pode ser parametilfenol, ou um ou a outra, tá? As duas estão corretas, as duas são nomenclaturas sistemáticas. Esse daqui seria o paracresol. Então, tá aí os fenóis, né? Então, principalmente nomenclatura orto, meta e para, como a gente discutiu aí. Lembrando que os aromáticos não têm terminação, os fenóis não têm terminação, porque os aromáticos têm uma nomenclatura muito peculiar. Outra observação aqui. Aonde eu coloquei fenol no nome, eu podia ter substituído por hidroxibenzeno, tá? Poderia ter substituído aqui também por hidroxibenzeno. Tá bom? Beleza, continuando. Olha aqui. E esse com naftaleno é fenol também? É. Fenol não existe só com anel benzênico, com um anel benzênico só não. Esse aqui é fenol também. Como que eu faço o nome? Alfa-hidroxinaftaleno. Não se esqueça que no naftaleno não tem orto, meta e para. Mas essas posições aqui, ó, que estão na horizontal, eu chamo de alfa. Essas que estão na lateral, eu chamo de beta, tá? Então esse aqui seria alfa-hidroxinaftaleno. Então, essas posições livres aqui eu chamo de alfa e essas eu chamo de
beta. Esse aqui, ó, OH, como é que eu posso fazer? 3-hidroxifenol. Então eu dou o número 1 para um deles, a outra hidroxila cai no 3, obviamente. Poderia ser meta-hidroxifenol, porque a posição aqui é um 3, é semelhante a esse, não é? Meta-hidroxifenol. Esse aqui, se não me engano, ele tem um nomezinho usual, ele é chamado de ressorcinol, tá? O ressorcinol aí, um fenol. Em relação à característica, né, o fenol, eu vou falando o caráter das funções conforme a gente for vendo. O fenol é uma função de caráter ácido, tem pH menor do que 7, tá? Quem é o hidrogênio que é ionizado como H+? O do grupo funcional. Esse hidrogênio aqui do grupo funcional, ele é perdido como H+, correto? Então, ó, H+, todos esses hidrogênios aqui são ionizáveis. Lembrando que perder hidrogênio como H+, é uma característica de um ácido, certo? Beleza. Continuando. Enol, função enóis. Os enóis, eles possuem um grupo funcional, ó, curiosamente, igual dos outros dois, igual do fenol e do álcool. Como é que eu diferencio então, estopa? A hidroxila agora tem que estar ligada em um carbono insaturado com dupla. Tá bom? Então, ó, vamos recordar? Álcool, hidroxila no saturado, fenol, hidroxila no aromático, enol, hidroxila no carbono da dupla, tá? A terminação, ela é igual à terminação de um álcool, o que pode às vezes gerar uma confusão na hora de você identificar se a função é álcool ou se a função é enol. Então, ó, olha aqui, tenho minha hidroxila e ela está ligada em um carbono de dupla, tá? Então eu tenho um enol, o enol mais simples possível, menor enol possível, né? Esse aqui é o etanol, tá? Esse aqui, olha esse aqui, tem a hidroxila de novo, tá ligado em um carbono de dupla. E aí, como que eu faria o nome? Prop, porque são 3 carbonos. Aí eu coloco a posição da minha dupla, que é carbono 1, e a posição do meu grupo funcional, que também é 1. Prop, 1 em 1 ol. Então repara que a terminação aqui é a mesma. Então às vezes pode gerar confusão com o álcool. Na dúvida, gente, constrói a estrutura. Coloca as duplas e os grupos funcionais na posição que ele te deu e vê se isso é enol ou se isso é álcool, tá? Olha aqui, mudei a posição da hidroxila, não mudei? Prop 1 em 2 ol, tá? Em relação a essa função aqui, é importante a gente frisar que ela é uma função sempre muito instável. Então é uma função instável. Por quê? Olha para esse enol aqui, né? Ele tem uma forte tendência de se converter em um equilíbrio químico com esse aldeído. Então essa dupla, ela pula aqui para cima, este hidrogênio vai vir para cá e eu vou converter esse enol em um aldeído, em um equilíbrio químico, tá? Então o enol está em equilíbrio químico com um aldeído correspondente e vice-versa. Há uma interconversão de um no outro, certo? Esse enol aqui, tá? Ele está sendo convertido em um equilíbrio numa molécula que agora ó, é uma acetona, não é? Consegue reconhecer? A gente vai falar dessas funções já já, mas o enol, seja ele igual esse primeiro aqui ou igual esse aqui, ele sempre vai ser instável e ele se converte ora em aldeído, ora em cetona, tá bom? Sempre tendo essa conversão que você está vendo aqui, sempre se convertendo ora em aldeído, ora em cetona, tá? É um equilíbrio que sempre está muito deslocado para o lado do aldeído e sempre está muito deslocado para o lado da cetona. Então você tem mais de 90% nesse equilíbrio de aldeído e o resto para enol, mais de 90% de cetona e o resto para enol, tá? Então é um equilíbrio muito deslocado para a direita, ok? Então tá. São instáveis como a gente falou aí, fechou? Bom, éteres, função éter, grupo funcional de um éter, ROR. A gente costuma chamar de COC, carbono, oxigênio, carbono. O oxigênio tem que estar entre dois radicais. Entre dois radicais? Que radicais?
aqueles radicais, aquelas ramificações alquílicas, tá? Ramificações alcenílicas, todas as ramificações que a gente viu, certo? Aquelas ramificações que a gente via nas cadeias ramificadas, correto? Esse é o grupo funcional de um éter. O éter, a título de nomenclatura, ele não tem terminação também. Como é que eu faço então? Olha para esse éter aqui. Esse éter ele tem um metil à esquerda e ele tem um metil à direita. Como é que eu faço o nome? Eu indico este oxigênio aqui no meio do nome, tá? Com uma terminação, com um intermediário oxi, para indicar justamente que é um oxigênio que está entre alguns carbonos, tá? Como é que eu faço o nome? Um dos lados eu dou nome no radical, o outro eu dou nome como se fosse hidrocarboneto. Vai pensar sempre dessa forma, de um lado como se fosse radical e do outro como se fosse hidrocarboneto. Como é que fica o nome? Metóxi, eu fiz esse lado como se fosse radical, aí eu coloquei o oxi para indicar que é um éter. Então eu posso dizer que o éter ele não tem terminação, ele tem intermediário, tá? E aí eu terminei o nome à parte da direita como se fosse um hidrocarboneto. Se ele fosse um hidrocarboneto, ele teria 4 carbonos e ele seria o metano, metoximetano. Ou éter dimetílico, porque é um metil para cada lado. Então, bem, uma nomenclatura aceita. E aqui, um lado como se fosse ramificação, o outro como se fosse hidrocarboneto, etoxietano. Olha lá. Ou éter dietílico, tá? Então é dessa forma que você faz a nomenclatura de um éter. Você não coloca a terminação, você coloca um intermediário oxi aí, para indicar que é etil, oxigênio, etil, ou metil, oxigênio, metil. Sempre dessa forma. Agora, e se for assim? E se os dois lados não forem iguais, né? O que eu vou fazer? Quem eu vou colocar como radical e quem eu coloco como se fosse hidrocarboneto? Você vai colocar o menor lado, tá? Como se fosse radical. Então o menor lado não é esse aqui, não é o metil. Ele vem como radical junto com o oxi. A parte maior você faz como se fosse hidrocarboneto, metoximetano, tá? Ou éter etílico metílico em ordem alfabética, tá? Éter etílico metílico, tá bom? Então tá aí. Metoximetano, etoxietano, metoxietano. Então, se o seu éter for dos dois lados diferente, você vai ter que fazer o nome desse jeito. A menor parte como se fosse radical, a maior como se fosse hidrocarboneto. Olha esse aqui. E agora, hein? Tem lados iguais com número de carbonos, né? Só que um lado tem dupla, né? O que você vai fazer aqui então? Ó, você coloca a dupla como se fosse hidrocarboneto. Então você dá nome no radical que está aqui à esquerda, certo? Que é o etoxi. Deixa a dupla para a cadeia do hidrocarboneto, certo? E aí você faz etoxieteno, tá? Então a parte sem dupla como se fosse radical, a parte com dupla como se fosse hidrocarboneto, como se fosse o eteno. Ou se você quiser éter etílico vinílico. Continuando, olha aqui. O que acontece aqui agora? Isso aqui é indicativo, tá, de um radical isopropil. E aqui é um etil. O menor deles vai como se fosse radical. O maior vai como se fosse cadeia carbônica. O propil tem 3 carbonos, enquanto o etil tem 2 só. Então, etoxi-isopropano, tá? Então, o etoxi-isopropano para fazer o nome desse éterzinho aqui. Ou éter etílico isopropílico. Então, a menor parte como se fosse radical, a maior parte como se fosse hidrocarboneto. E aqui, né? E se eu fiz nomenclatura de éter todos pequenininhos, tudo em função de radical, né? E se por um acaso eu tiver um éter desse jeito? Você não conhece nenhum radical de 5 carbonos, conhece?
Então, como é que você vai fazer o nome desse éter aqui então? Você continua deixando a menor parte, tá? Como se fosse um radical. Então, é metil com oxigênio, isso aqui vai virar um grupo metóxi. A parte do hidrocarboneto você numera, igual eu fiz aqui. Numera. Diz em que posição que está o oxigênio ligado ao CH3 e termina o nome como se fosse um hidrocarboneto. Então vai ficar 2-metoxi-pentano. 2-metoxi, então ó, eu disse a posição em que ele está, carbono 2. Aí eu coloquei lá, tá, o metil junto com o oxi, a menor parte junto com o oxi, e terminei como se fosse um hidrocarboneto, que é o pentano, certo? Gente, para começar essas funções oxigenadas aqui, então, eu acho que tá ok, a gente volta já já para falar um pouco, tá, sobre os aldeídos, sobre as cetonas, sobre os ácidos carboxílicos e sobre os ésteres, ok? Voltamos em instantes para terminar isso daí e a gente termina essas funções oxigenadas. Um abraço para todos vocês e até já.